Seja bem-vindo a este canal. O título de hoje: Pare de se importar com o que as pessoas pensam. A filosofia de Marco Aurélio. Conselhos para dias melhores. Marco Aurélio uma vez escreveu nos anais do tempo um mantra assombroso, mas surpreendentemente libertador. A morte sorri para todos. Tudo o que podemos fazer é sorrir de volta. Um lembrete visceral de que a vida em sua beleza é inefável e seu caos inexorável é uma dança efêmera. No entanto, também é um catalisador, um chamado claro que nos instiga a buscar uma existência autêntica, que não apenas mergulha superficialmente nas águas rasas da vida, mas que se lança em suas profundezas destemida diante das correntezas. Essa mensagem atravessa um portal que leva a um santuário sagrado, onde os ecos de um imperador, outrora poderoso, um sábio estoico, sussurrando sabedoria temporal na consciência coletiva da humanidade. Na sociedade atual, na era digital, tornamos-nos uma intrincada rede pulsante de opiniões, julgamentos e comparações. Cada ação, cada palavra, cada silêncio é dissecado sob a lente de aumento do olho coletivo. Em meio a esse caos, os ensinamentos estoicos de Marcos Aurélio brilham como um farol, iluminando um caminho para a liberdade interior. Sua filosofia, enraizada na autoconsciência e na resiliência, propõe que o nosso valor não seja balançado precariamente nas efêmeras escalas de validação externa, mas esteja firmemente ancorado no alicerce das nossas virtudes internas. Pare de se importar com o que as pessoas pensam. Uma frase que à primeira vista parece simples, até mesmo simplista, não é mesmo? No entanto, abaixo dessa aparência superficial, reside uma montanha imponente, um Everest, que todos nós devemos escalar. É uma jornada repleta de perigos, cheia de pedras, escorregadias de julgamento e incompreensão, fendas ocultas de autodúvida e tempestades, cegantes de pressão social. A subida é árdua, frequentemente nos deixando sem fôlego e questionando nossas capacidades. No entanto, o cume o ápice da autoaceitação e da liberdade das correntes de opinião pública promete uma recompensa que vale a pena enfrentar cada dificuldade. Uma perspectiva panorâmica em que não nos enxergamos mais através dos espelhos distorcidos das expectativas sociais, mas sim através da lente clara da autoconsciência e aceitação. Marcos Aurélio, um homem que possui imenso poder, mas permaneceu incólume por ele, nos oferece sua mão nessa ascensão desafiadora. Ele não promete remover os obstáculos ou suavizar os ventos impiedosos, mas nos fornece uma armadura mental, uma estrutura filosófica que transforma contratempos percebidos em degraus para o progresso. Medo em coragem e incerteza em sabedoria. Sua filosofia, enraizada na essência mesma da nossa condição humana, nos convoca a elevar-nos acima do ruído branco do julgamento social e a sintonizar a sinfonia da nossa própria autenticidade. Ele nos ensina não apenas a existir nas sombras das percepções alheias, mas a nos erguermos altivos na luz radiante da nossa própria autoconsciência. O caminho que ele aponta pode ser menos percorrido, cheio de desafios invisíveis, mas a promessa de alcançar o nosso eu autêntico torna a jornada uma aventura que vale a pena empreender. Afinal, não é melhor enfrentar os mares tempestuosos da autodescoberta do que permanecer estagnado nos portos seguros da conformidade? A galeria. Imagine, caro amigo, que você se encontra vagando por uma galeria vasta e intrincada. Essa galeria grandiosa e imponente não está repleta de obras de artes convencionais, mas sim de julgamentos e opiniões alheias. Seus pensamentos sobre você se transformaram em criações tangíveis. Cada tela é pintada com os nuances da percepção, capturando o eco de sua existência sob a perspectiva de uma multidão de artistas. Algumas pinturas são leves e brilhantes, salpicadas com pinceladas de admiração e respeito. Outras são mais escuras, talvez até sinistras, revelando preconceitos, mal-entendidos ou inveja. No entanto, cada obra é a interpretação de outra pessoa sobre você, a representação de sua vida vista através dos seus olhos, suas experiências e seus preconceitos. Dessa reflexão surge uma questão poética. Essas pinturas realmente espelham sua essência, sua alma, seu verdadeiro eu? Ou são meras distorções, reflexos distorcidos pelas lentes alheias? O mundo em sua complexidade infinita frequentemente nos leva a acreditar que à medida de nossa existência, o peso e nosso valor está suspenso nessa galeria de opiniões públicas. Que nosso valor oscila com os aplausos ou as vaias da multidão, como se fôssemos atores em um palco, sempre julgados por um público que não podemos ver. Mas será que o sol deixa de exibir seu radiante esplendor quando oculto pelas nuvens? Será que o rio interrompe sua jornada implacável em direção ao mar quando não observado por olhos conscientes? Marcos Aurélio, um imperador estoico, declararia resolutamente que não. Sua filosofia se baseia no conceito de que nosso valor próprio não é uma marionete manipulada pelas vontades e desejos externos, mas sim uma estrutura sólida construída sobre os alicerces inabaláveis da razão, da virtude e de uma profunda conexão com a natureza. Sob suas palavras orientadas, aquilo que se interpõe em nosso caminho se torna o próprio caminho. O obstáculo percebido se transforma em oportunidade valiosa. Essas barreiras, sejam reais ou imaginárias, não são barricadas cruéis que bloqueiam nosso caminho, mas sim desafios benevolentes, aqui para nos fortalecer, nos aprimorar, nos forjar em versões superiores de nós mesmos. Essa é a essência da alquimia filosófica, transformar negativos percebidos em positivos cintilantes. Quando as sombras das opiniões alheias tentam obscurecer
nossa autopercepção, devemos considerar isso não como um obstáculo, mas como uma oportunidade. Devemos utilizá-lo como um grau para ascender em direção a um entendimento mais profundo de nossa resiliência, nosso poder e a profundidade de nossa sabedoria. Pois o verdadeiro juiz de caráter não é o estrondo ecoante da multidão, mas o sussurro de nosso eu interior, o observador tranquilo que reside nas profundezas de nossa alma. Uma escravidão insidiosa ocorre quando atrelamos nossa felicidade às correntes voláteis da opinião pública. É como um pântano traiçoeiro, um abismo lamacento. Quanto mais importância atribuímos a ele, mais somos consumidos por sua profundeza turva. Nossa alegria, nossa paz, nosso próprio senso de identidade ficam enredados nesse terreno traiçoeiro, afundando sob o peso de expectativas impostas. Você se lembra de um momento, um instante fugaz, em que reprimiu sua risada, o som abafado pelo véu sufocante da convenção? Um momento em que restringiu sua paixão, prendendo-a como um cavalo selvagem, temendo que seu poder pudesse perturbar a tranquilidade das normas sociais? Ou talvez um momento em que ocultou sua essência única, escondendo-a nas sombras, com medo do julgamento como uma estrela solitária com receio de brilhar em meio a uma galáxia de conformidade? Os cantos de nossa memória estão frequentemente preenchidos com essas pequenas cenas, lembretes dolorosos de nossa capitulação ao medo do julgamento. São nesses momentos que escolhemos censurar nosso eu autêntico. Mas qual é o custo dessa restrição autoimposta? Quando sufocamos nossa autenticidade, trocamos inadvertidamente nossa alegria intrínseca pela ilusória sensação de aceitação, como um rouxinol que troca sua melodia melodiosa pela aprovação silenciosa de um bando mútuo. Trocamos a liberdade emocionante da autêntica expressão de nós mesmos pela confinada limitação da conformidade. Marcos Aurelius, um farol da filosofia estoica, nos guia através desse labirinto de restrições autoimpostas. Ele nos implora para cultivarmos uma atitude de indiferença em relação aos julgamentos. Não se trata de uma indiferença distante enraizada no desprezo ou na apatia. Assim, uma indiferença acolhedora, um suave empurrão que nos lembra que o coro externo de opiniões não tem poder sobre a sinfonia interna de nossa realidade. Você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. Essa força, da qual Aurelius fala, não é uma fortaleza construída para resistir às invasões externas do julgamento, mas sim um jardim que floresce com aceitação. A aceitação de que não podemos controlar os pensamentos ou opiniões alheias, assim como não podemos orquestrar a direção do vento. No entanto, o que podemos controlar é nossa reação a esses eventos, nossa navegação, nossa interpretação. Considere isso, meu amigo. Na maioria das vezes nos envolvemos não pela grade do julgamento alheio, mas sim pela corrente de ferro do nosso próprio medo em relação a esse julgamento. Essas correntes, esses medos, não são impostos a nós, mas sim forjados pelo fogo de nossa insegurança. No entanto, no momento em que optamos pela paz em vez de percepção alheia, empunhamos o martelo que quebra essa correnteza autoimposta. Aurelius nos ensina que nossa existência não é uma arena para um concurso de popularidade, projetado para acumular aplausos ou evitar vaias. Nossa vida é uma nobre busca pela virtude, uma peregrinação em busca da sabedoria, uma jornada de autodescoberta, um caminho de autenticidade. Ele nos implora para abandonarmos a bagagem pesada da validação externa e, em vez disso, carregar a tocha iluminadora da autoaceitação. Viver em harmonia com a natureza, a nossa própria natureza, aquele divino lampejo de individualidade que nos define. Meu desejo é que com esse vídeo você desperte uma conversa no seu eu interior e um diálogo que te conduza a um espelho de introspecção e lá, em seu reflexo, você encontra uma pessoa desimpedida pelo peso da opinião social. Uma pessoa que, acima de tudo, é autenticamente você. Lembre-se, como Marco Aurelius escreveu, é hora de você perceber que você tem algo em você mais poderoso e miraculoso do que as coisas que o experimentaram e fazem você dançar como uma marionete. Não permita que os manipuladores de opiniões públicas controlem suas cordas. Libertem-se delas e dancem no ritmo da sua própria batida. O palco da vida aguarda a sua performance autônoma, livre do temor do julgamento, ressoando com a melodia harmoniosa da autoaceitação. Quando deixamos de nos importar com o que as pessoas pensam, começamos a viver verdadeiramente. Fique bem e até o próximo vídeo.